Opa, fala pessoal! Esse vídeo aqui está importantíssimo porque eu vou te mostrar dois estudos extremamente relevantes. O primeiro deles aqui, ó, mostrando 7 fundos imobiliários recomendados agora justamente com essa ideia de renda passiva de R$ 3.000 por mês. E o outro estudo interessantíssimo que você precisa entender de uma vez por todas o que você deve esperar de ações versus fundos imobiliários. Qual é melhor? Qual você deve investir? Tudo isso baseado em estudos, a lei do risco e retorno. Você já parou para pensar sobre isso? Então, olha aqui esse estudo aqui magnífico feito pelo professor Arthur Vieira de Moraes, justamente falando sobre esse potencial. Fundos imobiliários, ações, até mesmo renda fixa. E eu já vou colocar na tela porque você vai entender isso aqui muito bem. Primeira coisa aqui, ó, esse estudo ele é feito desde 2011, então tem mais ou menos 13 anos. Isso é muito bom porque pega vários ciclos da economia, tá? E a gente já indo logo aqui para a parte do retorno, vamos ver aqui, ó, o IFIX, por exemplo, nesse período, rendeu em média 0,74% ao mês. O que é o IFIX? É a média dos 100 principais fundos imobiliários da Bolsa Brasileira. Mais ou menos 100 fundos, não é cravado, tá? Então isso aqui é uma média. Presta atenção que depois a gente fala especificamente sobre alguns fundos. Mas aqui a gente já tem algumas lições importantes. Comparando com o CDI, né, que é tipo aquele investimento Tesouro Selic ou mesmo CDBs de bancos, a rentabilidade, o retorno nesse período foi igual ao dos fundos imobiliários. Só que CDI, esses investimentos bancários, mesmo Tesouro Direto, tem incidência de imposto de renda, tá? Então os fundos imobiliários, pelo menos a fatia de dividendos, que é isenta, o ganho de capital em FIIs não é isento, mas os dividendos são. Então, se a gente colocasse aqui o imposto de renda nesse estudo aqui, nesse gráfico, a renda fixa, o CDI, teria rendido menos, tá? Então, os fundos imobiliários são muito interessantes, até porque tem essa isenção no imposto de renda e isso aumenta o retorno. Qual é o ponto aqui desse estudo? A questão do risco também. Então, veja, o retorno do Ibovespa, nesse período, Ibovespa são as principais ações da Bolsa do Brasil, foi 0,37% ao mês, que é bem baixa. E o risco foi bem alto, 6,36%. Esse risco aqui medido por volatilidade, tá? Então, você vê que as ações são extremamente voláteis, né? Tanto as ações do Ibovespa, quanto a do IDIV, que são as principais ações de dividendos, quanto as do Small. Small são ações de pequeno valor de mercado, aquelas mais voláteis ainda, tá? Então, assim, primeira questão aqui, a gente precisa analisar risco e retorno. Agora, aqui nessa tabela, né, nesse gráfico, já está mais fácil da gente entender. Veja, o CDI foi o que teve o melhor retorno versus o risco. Por quê? O risco dele é próximo a zero, né? Aqui, ó, 0,28%, porque é um investimento que não varia, né? A renda fixa, ela é muito previsível. Então, a gente tem o CDI que rendeu bem, né? Rendeu aqui 0,74% ao mês, isso não tirando o imposto de renda, se colocasse o imposto de renda aqui, cairia essa rentabilidade, mas ele rendeu bem com pouco risco. Depois a gente tem no outro extremo, aqui o índice das small caps aqui do Brasil, que tem uma volatilidade muito alta, cerca de 7%, e o retorno médio aqui foi bem baixo também, 0,21% ao mês. Então, o que a gente consegue ver aqui com esse gráfico? Quem teve essas 4 ações, aqui, essas 4 classes de investimento, uma mescla dessas 4, foi o que se saiu melhor. Por quê? O IDIV, né, são as ações da Bolsa de Valores do Brasil, com aquelas empresas boas pagadoras de dividendos, foi o que teve o melhor desempenho falando em ações. Então, essa aqui já é mais uma dica. Procure sempre essas ações boas pagadoras de dividendos. Por quê? Na minha visão, essas empresas são as mais sólidas do país. Então, em períodos de longo prazo, elas tendem a performar bem. Também em crescimento, não só em dividendo, tá? Então, dentro das ações da sua carteira, eu acho que o foco em dividendos é muito interessante. Os fundos imobiliários, na média, tiveram um desempenho bom e um risco mediano, né? Aqui próximo de 3. Próximo desse IMAB5. IMAB5 o que é? É como se fosse uma cesta de títulos do Tesouro IPCA, tá? E o CDI, então, aquele investimento de reserva de emergência, que também a gente não consegue prever se ele vai continuar tão alto como foi ao longo dos últimos anos, mas uma mescla desses investimentos é o que faz sentido. Então, lembre-se,
o IFIX ele tem menos volatilidade, ou seja, menos risco do que as ações. E tem praticamente o mesmo risco de títulos do Tesouro Direto, um pouquinho mais arriscado que títulos do CDI, que seriam ali os ativos mais seguros do país. Então, o IFIX ele tem uma rentabilidade interessante com um risco não tão alto, tá? Então, não espere dos fundos imobiliários uma extrema valorização, tá? Porque eles não são ações, eles são menos voláteis, eles são mais previsíveis. Então, dentro de uma montagem de carteira faz muito sentido, tá? Agora eu vou te mostrar individualmente algumas ações e alguns fundos imobiliários, beleza? Então eu peguei aqui as ações de dividendos, então a gente já viu que ações de dividendos são interessantes para longo prazo. Quais são as que estão sendo recomendadas agora? Então temos Petrobras, Telefônica Brasil, que é a Vivo, Banco do Brasil, BBAS, Vale 3, BB Seguridade, que é a BBSE 3. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar isso tudo aqui numa tabela para vocês, tá? Só que eu não vou colocar só o dividend yield atual, eu vou colocar a média dos últimos 5 anos e também o crescimento desses últimos 5 anos. Tanto dessas ações que estão sendo sugeridas ali naquela matéria, quanto as dessa matéria aqui, tá? Que foi um estudo aqui levantado pelo pessoal da Trix, tá? Então, que estão sugerindo esses fundos imobiliários aqui. Isso num cenário de Selic elevada, a gente tem 4 fundos de papéis, o HGCR, o KNCR, o Canip e o VGIR, e 3 fundos de tijolos, o BTLG, o HGBS e o TRXF11. Mas eu vou colocar todos esses dados aqui na planilha para a gente ver um a um. Lembrando que acho que é interessante tanto você ter fundos imobiliários quanto ações. Você vai ver aqui na sequência que se a gente olhasse só o dividendo, os fundos imobiliários ganham de lavada aqui essa disputa. Mas quando a gente coloca crescimento, a valorização dessa cota ou dessa ação lá na bolsa, aí em alguns casos a disputa fica pau a pau, em alguns casos as ações ganham muito, tá bom? Então, como a gente não tem como prever o futuro, essas duas classes de ativos são interessantes sim. E, inclusive, para você investir tanto em fundos imobiliários quanto em ações, você precisa abrir conta numa corretora de valores. Eu sempre recomendo a que eu uso, que é a Toro Investimentos. Inclusive, a gente tem uma parceria, que é a seguinte: todo mundo que abre conta na Toro Investimentos por esse link que está aqui na descrição e ativa a conta, ou seja, começa a investir, manda qualquer dinheiro lá para a Toro para começar a investir, ganha esse meu livro de graça pelos correios, tá bom? Então, pega esse link aí na descrição. A Toro é uma corretora taxa zero, tanto para ações quanto fundos imobiliários, isso é muito bom. Super segura, porque faz parte do Grupo Santander, e super fácil de usar, tanto pelo computador quanto pelo celular. Eu recomendo mesmo, é a que eu uso. Link está aqui na descrição para você aproveitar essa promoção, inclusive eu enviar o meu livro de graça pelos correios para a sua casa, beleza? Mas tem que ser por esse link aqui na descrição. Agora, galera, como que a gente vai preencher todos esses dados aqui, de todas essas empresas e desses fundos imobiliários? Eu vou entrar dentro do site do Investidor 10 porque a gente consegue todas essas informações. BBSE, por exemplo, a gente já consegue ver algumas informações legais aqui, ó. O dividend yield atual dela é 7,23, mas eu quero colocar na planilha uma média dos últimos 5 anos, tá? A gente vai conseguir ver aqui também. E aqui eu já coloquei também um estudo mostrando em 5 anos já a valorização dessa ação e o reinvestimento dos dividendos. Então, por exemplo, R$100 aqui teriam se transformado em 156,86 nesse período, ou seja, 56,86% de retorno. E eu vou colocar esses números aqui na planilha, tá? Eu vou colocar aqui então, você vai ver a valorização com o dividend yield em 5 anos. E onde que eu pego esse dividend yield médio de 5 anos aqui? Eu posso entrar aqui mesmo no site do Investidor 10 e eu tenho essa informação, tá? Tá aqui, ó, 6,87 foi o retorno nesse período. E aqui a gente consegue ver até uma certa regularidade no pagamento das ações de BBSE. Por que eu ressalto isso? Porque não são todas as empresas que pagam todos os meses, nem todos os anos, né? Se a gente for ver na sequência, por exemplo, ó, Petrobras, eu vou colocar aqui também para a gente ver a periodicidade de pagamentos. Olha que estranho, né? Pagou muito em 2022, pagou em 2023 bem também, pagou muito bem em 2021. Só que passou 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, pagando R$0 de dividendos.
Então, para quem pensa em viver de renda, empresas desse setor aqui de commodities, como a Petrobras ou a Vale, não são então interessantes, porque é pouco previsível. Então, assim, o dividend yield médio da Petrobras, 21,86%. É gigantesco, né? Bateria aí, ganharia de todas as outras que a gente está usando na comparação, mas não é tão previsível, tá bom? De todo modo, eu já vou preencher aqui todos os dados dessas empresas aqui, tá? E já está aqui na tela, então, o melhor desempenho, como eu falei, foi a Petrobras, né? Um desempenho absurdo nesse período. A Vivo Telefônica teve um desempenho aqui mais previsível, assim como a BB-SE, BB Seguridade. Banco do Brasil também foi muito bem e a Vale também teve um desempenho muito bom, embora também, vou colocar aqui ó, os dividendos da Vale, veja que não é tão previsível assim. Atualmente está bem alto, mas em alguns períodos não foi tão alto assim. Quando a gente olha os fundos imobiliários, é completamente diferente, né? Então veja, vamos colocar o VGIR aqui na tela, o dividend yield médio em 5 anos 13,83, o que é muito alto, e veja que aqui mensalmente é muito previsível, tá? Embora vá mudando, né, dependendo do cenário, principalmente de Selic e de IPCA, o VGIR especificamente é muito contrato com Selic. Mas no último mês ele pagou 1,01%, né, o que é um valor bem interessante. Eu vou colocar todos os dados na planilha agora para a gente fazer um grande resumo, mas veja, a gente já conseguiu ver que os fundos imobiliários extremamente previsíveis nos pagamentos, já as ações não. E a gente vai colocar aqui os dados para a gente continuar a nossa análise. Então veja, questão de valorização mais dividend yield, quem ganhou o melhor aqui dos fundos imobiliários foi o VGIR, 65% no período, que estaria ganhando tanto de Vivo quanto de BB Seguridade, estaria muito próximo de Banco do Brasil. Agora, quando a gente fala de dividendos, o VGIR só não ganhou da Petrobras, porque a Petrobras teve esse desempenho aí extraordinário nesses últimos 2 anos. Mas de todas as outras ações, a maioria dos fundos imobiliários teve uma performance melhor. Inclusive, até por curiosidade, eu vou colocar aqui a média de quem tivesse uma carteira teórica com todos esses 11 ativos aqui, na média de dividendos 10,47% e na média, também contando já valorização nesses últimos 5 anos, 84%, que seria por mês algo em torno de 1,02%. Até por isso que a gente defende tanto a diversificação. Perceba que essa carteira teórica aqui estaria batendo tanto a média do IFIX quanto a média do CDI daquele estudo que eu mostrei agora há pouco. Percebe que os estudos médios são interessantes para a gente entender teoricamente o que esperar de cada classe de ativos. Mas quando a gente faz investimentos ali mais específicos, seguindo recomendações, provavelmente a gente vai ter um desempenho melhor. E aí, para concluir esse vídeo aqui, eu vou te mostrar agora a conta de como você faz para ter R$3.000 por mês caindo na sua conta. E aí eu vou escolher uma ação para representar aqui, né, as ações da Bolsa de Valores. Como que eu fiz? Eu coloquei aqui na ferramenta do Investidor 10 também o radar de dividendos inteligentes. Por quê? Porque veja, a ação aqui que paga o maior número de vezes dividendos por ano é a BBAS3, que é o Banco do Brasil. Paga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes ao ano. Perceba que outras empresas, por exemplo, a BB Seguridade, só paga 3 vezes ao ano. A Vivo, 4 vezes ao ano. Então eu peguei a BB Seguridade porque ela é a mais próxima de uma possível renda passiva por mês, né? Já os fundos imobiliários, sim, esses pagam todos os meses. Aí é até mais fácil a gente fazer essa conta. Por exemplo, vamos pegar aqui o VGIR 11, então, que ele era o que estava mais rendendo nesse exemplo que a gente pegou. Como que você faz a conta? Muito simples, é só você pegar o último dividendo que ele pagou, então 1,01%, é o dividendo mensal que ele pagou. Aí eu vou até abrir minha calculadora para te mostrar aqui detalhadamente como você faz. Você quer ter R$3.000 de renda passiva, certo? Então você coloca R$3.000 na calculadora, dividido por 1,01%, aí você coloca o sinal de igual, vai chegar aqui no valor. Você precisaria ter R$297.029 investidos com esse dividendo para ter uma renda passiva de R$3.000 por mês. Agora, uma ação não paga todos os meses. Como é que a gente faz? Aí a gente tem que fazer o cálculo anual. Por exemplo, você quer R$3.000 por mês, certo? Vezes 12,
a gente chega num resultado de R$ 36 mil por ano. Vamos ver quanto que está o dividend yield das ações de Banco do Brasil. Por exemplo, 8,81%. Então, a gente vai voltar lá para a calculadora, vai colocar os 36 mil, que é o valor que você quer por ano, dividido por 8,81%, igual a R$ 408.626, tá? Então perceba, se você já tiver com um montante de dinheiro já para viver de renda passiva, os fundos imobiliários que pagam dividendos provavelmente serão melhores, né? Por quê? Porque o dividend yield deles é maior. Mas se você estiver numa fase de construção de patrimônio, não podemos esquecer das ações, porque se a gente junta o potencial de valorização das ações mais os dividendos que ela paga, sendo reinvestidos, você vai criando uma bola de neve muito positiva, tá bom? Como eu já te mostrei os números aqui. Então, seja muito bem-vindo aqui ao time dos investidores do canal Lucro FC. Já se inscreva e assista aos próximos vídeos. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.